Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos chegando em reta final, né? Em termos de Campeonato Brasileiro, se aproximando e as definições vão acontecendo. O Flamengo já é campeão. O Flamengo, no final de semana, chegou a 2 grandes títulos relevantes. Campeão da Libertadores no sábado e domingo, campeão brasileiro. A dupla Grenal aí caminhando também participação na Libertadores do próximo ano. O Grêmio já está com garantida a sua participação, pelo menos até o G6, mas uma vitória amanhã diante do Atlético Paranaense faz com que o Grêmio também fique definitivamente entre o G4, com vaga direta na Libertadores do próximo ano, até com o título conquistado pelo Flamengo, abriu mais uma vaga. Hoje estamos com o G8 aí também. E o Internacional garantindo também uma vitória amanhã, caminhando bem contra, que é inimigo direto, né? Aquele que se aproxima mais do Internacional é exatamente hoje o Goiás. Mas são 5 pontos de diferença aí, uma vitória também define o Internacional aí na Libertadores da América do próximo ano, pelo menos em termos de pré-Libertadores, mas com condições ainda de buscar uma vaga direta na competição do próximo ano. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, ele, grande zagueirão Larry Chaves, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Nilton Azambuja, um dos maiores repórteres que tem essa lenda. Tive o privilégio de conviver com esses zagueirão aí. Todos nós. Depois vamos falar a respeito. E a nossa ala jovem aqui, Pedro Oliveira, também completando o nosso time de hoje do Dois Toques. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando sua crítica, sua mensagem, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora aí com um pouco mais de um ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas digitais e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Tem o Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Agora, se você quiser participar através do nosso WhatsApp, agende aí e mande a sua mensagem pelo WhatsApp, 51 código de área 999-339894. 51 código de área 999-339894. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição aí também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, o Internacional amanhã é o segundo jogo consecutivo, depois vai sair, depois são 2 jogos fora, né? O Internacional que projetava aí 2 vitórias, não conseguiu no último domingo diante do Fortaleza, ficou no empate, mas aí tem a combinação de resultados, o Inter acabou, né, se mantendo aí com grandes possibilidades de chegar aí a Libertadores do próximo ano, na piores hipóteses, pela pré-Libertadores. Mas amanhã a necessidade de uma vitória, ela é fundamental, né? E até porque não deixa de ser um jogo de 3 pontos, porque exatamente esse Goiás que vem aí com 5 pontos atrás, 5 pontos, né, Pedro? 5 ou 6? 5 pontos. Ou seja, é aquele que vem entre o Internacional e o Corinthians, ou seja, então a obrigação amanhã de uma vitória ela é fundamental. É importantíssima. O Inter se pensava que o jogo contra o Fortaleza conseguiria os 3 pontos. Eu estive olhando o jogo e fiquei preocupado um pouco com a equipe do Inter. Me pareceu assim que... E é lógico também que alguns jogadores são insuficientes para jogar no Inter, ele está comprovado. O Inter não tem uma mecânica de jogo interessante hoje, como já teve na época do Odair. O time perdeu muito depois na perda na Copa do Brasil e salvo algumas referências do time, os jogadores que dão sustentação para a equipe, na verdade, né? Que são os 2 zagueiros, o Edenilson com o Lindoso, mais o D'Alessandro e o Guerreiro que faz gols, mas não vem jogando bem, não.
Rui Guerreiro está um jogador que, não digo descomprometido, mas não é aquele grande jogador que... Se não fosse o Guerreiro, o Inter não teria empatado contra o não, mas eu não vejo futebol em questão de fazer gols. O centroavante está sempre ali na frente do gol e se ele recebe passes como ele recebeu, o passe onde ele está posicionado, é o mérito de fazer o gol de cabeça, num escanteio, mas o outro foi colocado uma bola de cabeça para ele. Eu acho que ele está muito aquém do jogador. Mas eu acho que não, mas não por ele, né, Larry? Exatamente pelo conjunto da equipe, né? Eu falei, ele é um grande jogador, reconhecido mundialmente, mas até ele não vem jogando bem, porque ele não cria por mas si só uma jogada. Não é ele que tem criado, né, Larry? Não. O futebol é coletivo. Eu estou falando de uma outra coisa. As individualidades, elas podem até definir como aconteceu. Falta assistência para ele, Larry? Falta assistência. Não, falta assistência, claro que sim. Eu disse, pega a bola no meio e conduz a bola. Eu disse inúmeras vezes aqui com o Cadu que o Inter, a maior carência, as maiores carências do Inter eram os dois laterais e o segundo o atacante. E continua sendo. O Inter tem os laterais totalmente insuficientes. Até o menino que subiu, ele vai ter que esperar. Vamos ver se tem algum outro na base. Não tem uma efetividade no ataque e é um jogador deficiente defensivamente, com decisões erradas. Mas agora, quantos jogos faltam? 4 jogos. Tu não vai arrumar, o que tu tem é isso agora. Tu não vai. A projeção vai ter que ser feita para o ano que vem. Ou seja, tu tem que buscar com o que tu tem. E até porque eu quero dizer uma outra coisa, Cadu, para complementar. O D'Alessandro é imprescindível no time do Inter hoje. Eu falo de jogar futebol, de saber jogar futebol. Se o D'Alessandro não estiver no time do Inter, o Inter não tem o que fazer. Não tem jogada. Mas muita gente não pensa isso. Muita gente não pensa isso. Eu tenho minhas desconfianças. A gente conhece muito como as coisas funcionam aqui no Rio Grande do Sul. Tem pessoas que falam há 11 anos no D'Alessandro. Diariamente falam no D'Alessandro. Não se fala do Inter, se fala do D'Alessandro. Mesmo ele jogar muita bola. E ele continua, porque eu falo de futebol. O D'Alessandro, tecnicamente, eu não conheço nenhum jogador. Não conheço nenhum jogador que tenha a qualidade técnica dele. Eu concordo, que ele é a única referência técnica que existe no time do Internacional. Vai ser ainda mais impressionante. Mas o que se fala do D'Alessandro? Que ele tem 38 anos, ele corre, eu vejo os jogos, eu enxergo um pouco, né? Sim. Então eu vejo que ele corre bastante, ele se dedica bastante, é um jogador sanguíneo, um jogador com... Mas o Pedro, ele deu uma declaração ontem. Ele tem a capacidade técnica. O que eu vejo no time do Inter é que muitos jogadores não entendem a maneira de jogar. Por exemplo, ele quer fazer uma jogada, quer articular uma jogada, ele joga num jogador que não consegue devolver um passe para ele. Então essa é a deficiência técnica. É aquele ditado, larga uma bola e recebe uma melancia de volta. Mas então, Pedro, ele até fez uma declaração, acho que não foi essa semana, não sei se foi ontem, em relação ao fato que com a vinda do Cudê o próximo ano, pela amizade, pelo relacionamento, eu não consegui, a leitura que eu fiz em relação a essa declaração dele, que ele será mais cobrado ano que vem pela vinda do Cudê. O que pode fazer a leitura? Daqui a pouco ele talvez não fique? Não, na verdade, ele deu uma entrevista ontem para o Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, no Cardápio do Zé, que é um baita programa que tem o Zé lá na Rádio Gaúcha, então ele conversa com alguns jogadores. O D'Alessandro, entre várias coisas, foi uma conversa grande dos dois, o D'Alessandro falou que se o Cudê chegasse, numa conversa hipotética, caso o Cudê chegasse, a gente já sabe que vai chegar, mas os jogadores tratam de outra maneira, caso o Cudê vir a treinar o Internacional, ele, por ter essa proximidade com o D'Alessandro, com o Cudê, o D'Alessandro tem essa proximidade, os dois, o Cudê vai acabar pressionando mais, vai ter uma liberdade maior para conseguir cobrar o D'Alessandro, o que eu entendo que seja uma coisa normal. Mas o que mais me chamou a atenção nessa entrevista foi que, quando me perguntaram para ele sobre renovação, sobre morar em Porto Alegre, ele externou que mesmo se ele não renovar com o Internacional, ele vai continuar morando em Porto Alegre. Porque ele já está há 11 anos, os filhos dele todos cresceram aqui em Porto Alegre. Mais um que vai ficar aqui, então? Mais um que vai ficar aqui? Então ele vai... Isso facilita muito mais a renovação do Inter com ele. Porque é um jogador que não quer mais ser de Porto Alegre. Ele já é um cidadão de Porto Alegre, já até recebeu a plaquinha, a mesma que o Jorge Jesus recebeu lá no Rio, ele recebeu aqui em Porto Alegre. Ele é um cidadão honorário de Porto Alegre. Então é um jogador que vive muito essa cidade e que com certeza quer renovar com o Internacional. E o fato de morar aqui faz com que isso fique muito mais fácil. Então foi uma entrevista bem legal do D'Alessandro
com o Zé Alberto Andrade. Mas isso não significa que... Porque ele é um... Não significa nada, mas facilita. Não, mas na medida que ele tiver uma proposta do futebol chinês, ou sei lá... Hoje em dia não vai ter mais, não tem mais. Entre que o colega aqui falou e a vinda de um treinador com o qual ele tem afinidade... Muita afinidade. Está há 11 anos no Inter, não é isso? O D'Alessandro, sim, desde 2008. O que esse novo treinador vai fazer? Vou utilizar o D'Alessandro o tempo que ele puder aguentar, 20, 25... Mas esse é o planejamento que já existe nessa bolha. Esse planejamento já existe, já há um longo tempo. Ou seja, ele não tem condições de jogar... Vai ser a voz do treinador dentro de campo. É muito mais fácil para o treinador se comunicar com o grupo, tendo uma liderança tão forte que ele pode chegar de uma forma mais ríspida com o D'Alessandro e cobrar. Olha, isso está acontecendo errado, tem que acontecer assim. Ele fala pro fulano que ele está passando... Ele pode, exatamente, ele tem essa liberdade com o D'Alessandro de fazer isso. Então acaba sendo mais fácil até para o próprio Cudê. E uma entrevista que o Cuesta deu há um tempo atrás, umas 2 semanas atrás. Ele confirmou, ele disse que vai ser fácil para o Cudê, porque ele fala espanhol, o Cuesta também fala espanhol, então eles podem se ajudar, as maiores lideranças do Internacional podem ajudar o Cudê. Então, essa fase de cobrança, de conhecer grupo, isso não vai existir com o Cudê. Mas por isso que é importante, né? O Larry, como é jogador, pode definir muito bem. Até o Internacional já definiu, inclusive. Vamos chegar no Larry, que deu um chicote na câmera aí, mas o programa ao vivo é assim. O Internacional já até definiu a sua pré-temporada. Ela será em Porto Alegre. Será em Porto Alegre exatamente para que o Cudê possa se ambientar mais com a estrutura do Inter, a estrutura do Beira-Rio, né? Ele pode se adaptar a isso aí. Porque o Inter corre o risco de ficar numa pré-Libertadores. E uma pré-Libertadores tu vai ter são 4 jogos. Né? 2 adversários. São 2 adversários. Passando o primeiro pelo segundo a partir de fevereiro. Dia 5 ou dia 7, né, de fevereiro, o primeiro jogo. Ou seja, então, tu volta das férias, o Campeonato Brasileiro termina dia 7, né? Tu vai ter um mês para encarar aí uma pré-Libertadores, se o Inter for para a Libertadores. Então tem essa... O Cudê impressionou muito o Inter por já conhecer o grupo. Numa reunião que eles tiveram na Argentina, o Roberto Melo, o Rodrigo Caetano, os diretores do Inter ficaram muito impressionados que o Cudê, mesmo sem o interesse, mesmo sem o Inter ter feito uma proposta até aquele momento, ele perguntou sobre o Bruno Fux e sobre o Dudu, que é um lateral direito do Inter, que não teve muitas chances, machucou, mas que o Cudê já mostra um conhecimento muito grande do grupo do Inter, mesmo sem ter chegado nem perto aqui do Brasil. E isso se diz muito da relação dele com o D'Alessandro, porque ele já tem no D'Alessandro uma figura para conhecer melhor aqueles jogadores que tem no Internacional. Bom, mas enquanto isso não acontece, o Internacional tem esse jogo amanhã, é um jogo fundamental, um jogo importantíssimo que, como a gente falava na abertura do programa, né, Larry, o Internacional não pode pensar em outro resultado, ainda mais sendo esse confronto direto não seja a vitória. Né, pensar que não seja a vitória, né? Até porque tem esse confronto direto exatamente com esse Goiás, embora o Goiás é toca da dupla Grenal, né? Fora em perdeu casa. O Goiás no primeiro turno. Fora em casa. Não, e perdeu. E o Grêmio perdeu mais de uma vez. Perdeu um gol no final da partida que o Internacional, contra 10 homens do Goiás, né? O Internacional fez de tudo para perder aquele jogo, saiu vencendo, deixou empatar e tomou um gol. O Inter tinha time reserva naquele jogo. Mas cada jogo é um jogo, é outro jogo. Eu não toco, o Inter já colocou uma vez 6-0 no Goiás aqui. Não, mas tem toquinho. É que nem a história do Juventude, que era toca, tomou 8-1, tomou 6-0, então que toca essa aí que toma goleada toda hora. Mas não existe. Agora tem que falar uma coisa sobre o time do Inter. O Goiás incomoda sempre a dupla Grenal. Isso mesmo. Sempre a dupla Grenal. Como todos os times incomodam. Não, mas tem uns times que são mais característicos. Incomoda mais o Grêmio ainda. O Atlético Paranaense também. Sempre incomodou o Grêmio. E ficou marcado. Claro que o ser no futebol não existe, mas o ano que o Internacional foi rebaixado, o primeiro jogo foi com o Goiás aqui. O Inter teve um pênalti a seu favor. E até o Paulão foi bater para homenagear que era a primeira partida. Não, acho que foi Chapecoense. Acho que foi Chapecoense. Não era o Goiás? Em Goiás. Não é Chapecoense, tá certo. Porque com o Goiás, o Inter ganhou do Argel, era o Argel treinador na Série B, era o Argel, o Inter ganhou de 3-0 aqui no Brasil. Mas enfim, esse é um jogo, e o Internacional tem 2 jogadores que estão suspensos, o Lindoso, o Sobis e tem o Potker que perde o Potker nesses últimos 4 jogos por lesão muscular. O Sobis é... Forçou o terceiro cartão. O Sobis
foi reserva. Mas o Potker vinha sendo titular e o Lindoso também. Aí tem quem? Tem o Bruno Silva. O Bruno Silva. Porque parece que o Zé Ricardo tá fazendo misterinho aí em relação a... Não, é que o Zé Ricardo não tá fazendo, ele sempre faz mistério, ele sempre fecha os treinos. Desde que ele chegou no Inter, acredito que 1 ou 2 treinos no máximo ele abriu para a imprensa. Quando ele abre só o aquecimento também. Mas o Lindoso sai do Inter, sai do time titular, porque recebeu o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, então entra o Bruno Silva normalmente, que é o jogador que vem sendo usado quando não se tem o primeiro volante. Talvez se não tivesse ou o Patrick ou o Edenilson entraria o Nonato, mas como o Nonato não é um primeiro homem de meio campo, entra o Bruno Silva e na vaga do William Potker é uma incógnita, de fato. Porque tem o Nico Lopes, só que o Nico Lopes já está acertado com o Tigres, então o Inter não quer usar ele para caso ocorra alguma lesão. Ter que se desfazer desse negócio, que é um dinheiro importante. Não, eu acho que não é mais nem pela questão do Internacional usá-lo, aí pode dizer isso aí. Eu acho que é mais pelo próprio jogador, porque o Nico Lopes já mostrou que é um jogador que tem que estar a autoestima dele tem que estar muito elevada para ele poder render, senão ele não rende. Também, então, só que na negociação com o Tigres está bem esclarecido que caso o Nico Lopes se machuque, ele não vai para o médico. Então mais razão tem que preservar esse jogador para conseguir vender. Mais razão tu me dá, ou seja, a questão dele, a autoestima dele, ele tem que ter em alta para render. Ou seja, ele seria uma opção para o lugar do Potker, que provavelmente não vai jogar por todas essas condições. E aí o Zé Ricardo, a única opção que tem é o Guilherme Parede, tão criticado pela torcida, mas é a opção que era titular até pouco tempo. Ele disputa a vaga com o Wellington Silva, mas a tendência mesmo é que o Parede jogue. Você não acha que esse jogador que ele está se referindo, que é um excelente jogador, centroavante, canhoto, tem o zagueiro do meu lado aqui que pode dizer o que é marcar centroavante canhoto, deveria ter merecido mais chance no Internacional? O Nico Lopes. Não, mas ele teve muita chance. Mas ele teve. Eu acho ele um jogador assim muito... Não, ficou 3 anos, mas as partidas que ele... Não, ele até a chegada... Ele foi um jogador importantíssimo até a chegada do Paulo Guerreiro. Depois, não sei se coincidentemente não, foi mudança de função, ele caiu muito a partir da chegada do Paulo Guerreiro. Ele foi muito importante no coincidentemente, ele começou o Campeonato Brasileiro, que é uma disputa mais forte. Antes no Campeonato Gaúcho era mais... Ele é um jogador muito individualista, isso eu falo sempre. Não, mas ele foi importante nos Jogos da Libertadores também. Ele tem algumas qualidades, mas ele é um jogador que eu particularmente... Eu fico torcendo para que vá embora. Mas uma coisa que se contrate um uma coisa que chama atenção, né, Larry, e a Zambuja e Pedro, o Internacional sempre teve um aproveitamento. Ano passado, o Internacional foi uma derrota só em termos de Campeonato Brasileiro, que foi lá no final para o Atlético Mineiro. Esse ano também, né? O Internacional, isso sem contar, temos de perder o Vasco, mas é um time em casa. Mas é um time que caiu muito o rendimento do Internacional. E aí também, desde a perda aí da Copa do Brasil. O Internacional que sempre em casa, como se dizia, né? O Internacional era um leão em casa e um gatinho fora de casa. Mas o Internacional acabou também, esse aproveitamento caindo muito, até prova disso esse jogo aí, as dificuldades que o Inter teve, até nas próprias vitórias que teve aqui, jogou de casa contra a própria Chapecoense, perdeu para o Vasco, esse empate aí com o Fortaleza no final de semana, mas até o Lomba, o goleiro Lomba, que foi fundamental nesse jogo, aquele pênalti defendido aí no final da partida, né? Falhou no segundo gol. Na minha opinião, falhou no segundo mas gol. Ali foi mais pro Wendel do que dele, falhou, né? Ele falhou assim. Foi uma falha geral, né? Tomou decisão errada. Foi uma falha geral. Uma falha aquele segundo. Mas ele fala exatamente sobre essa queda, né, do Internacional, do rendimento jogando em casa. A gente também tem se perguntado um pouco disso, né? Acredito que tem sido mais uma oscilação de rendimento, né? E um aproveitamento que era muito grande, né? Era quase que imbatível aqui dentro. Hoje já teve essa queda, né? É difícil você manter um aproveitamento de, sei lá, ano passado acho que foi 95%, 90%. E agora deu uma caída. A gente quer retomar. A gente tem um jogo importante aí na quarta-feira. Ontem era um jogo que a gente imaginava muito vencer. Acho que a gente até entrou com essa mentalidade de partir para cima. Vocês devem estar observando um time mais ofensivo, né? O Zé Ricardo tem batido muito nessa tecla de
de questão de criatividade ofensiva, de um time com um pouco mais de leveza na frente. A gente tem buscado isso, tem acontecido, só que eu falei sobre isso ontem, encontrar esse equilíbrio, né, entre fazer gols e não tomar. Ontem um jogo muito, muito atípico, a gente sofreu 2 gols que a gente não imaginava. Mas enfim, é levantar a cabeça agora. Que bom que a tabela não mexeu tanto e a gente continua dependendo da gente para chegar na Libertadores. Pois é, mas o Fortaleza teve uma postura, né? E certamente o Goiás vai ter uma outra postura, porque ele vai ter que diminuir. Se tem algum objetivo, ou seja, de buscar essa vaga, ele vai ter que sair para o jogo. Vai ter um time propositivo, ou seja... Vai abrir. Se vai abrir tanto assim, né? Mas ele vai também querer propor o jogo. Porque senão vai ficar o empate também não é um Precisa resultado... da vitória também? Precisa da vitória. Mas o Goiás não está 100% querendo essa vaga na Libertadores. Mas tem a possibilidade. Vai se manter... Tem, mas não é uma coisa que eles almejam como o Inter almeja um G4. Um G4, G4 que agora é não. G5, né? No Campeonato Brasileiro. Não é do mesmo jeito. O Goiás, obviamente, caso consiga, quer a Libertadores. Mas não é um desejo, vamos conquistar a Libertadores a qualquer custo. Até o Rogério Ceni do Fortaleza disse a mesma coisa. Hoje a gente não tem condições de disputar uma Libertadores. Então vamos ficar no Campeonato Sul-Americano, que é mais fácil, a gente tem um time melhor para jogar essa competição do que a Libertadores. Eu não vejo o Goiás vindo para o Beira-Rio e jogando a todo custo para ganhar, para conseguir fazer um gol. É evidente que não, né? Mas vai jogar fechado, porque jogou assim o campeonato inteiro, não vai mudar para um jogo. Tem no Michael um grande jogador de contra-ataque, então o Goiás vai jogar lá atrás por uma bola, é o jeito do Goiás de jogar. Não é porque tá querendo alguma coisa ou não, é o jeito de jogar e vai jogar assim. Então acho que é por Mas aí. essa era a postura também do Fortaleza. O que aconteceu ali foi o primeiro gol foi uma jogada... aliás, tem que se falar muito dessa arbitragem, porque tem alguns árbitros que chamam muito atenção no jogo. Com todo respeito, Deixa eu complementar. A gente discutiu isso aí. Deixa eu complementar. Não vai justificar esse empate pela atuação da arbitragem. Deixa eu complementar um negócio. Tá, deixa eu falar, por favor. É o seguinte, a arbitragem que chama muito atenção, que chama toda a atenção do jogo para ele, não é uma boa arbitragem. Não. E outra coisa, o Brasil vai ter que aprender, a CBF vai ter que se reorganizar para o ano que vem em relação ao VAR. Porque é uma bagunça na hora do VAR. Eu acho que isso aí vai... Os jogadores vão todos ao lado da arbitragem, os jogadores invadem quase o campo para falar com a arbitragem, está uma bagunça. Só um pouquinho, e não se entendem em nada. Não, só um pouquinho. A utilização do VAR nesse jogo contra o Internacional Fortaleza, ela foi rápida as decisões, ela não levou tempo. Que o juiz foi mal, evidente que sim. Esse é igual agora, aquele mineiro. Tu não pode explicar esse empate internacional pela arbitragem. Não, eu explico sim. Ele fez uma obstrução no zagueiro do Inter no primeiro gol. Mas a regra é bem clara. Mas não, a regra não diz que o árbitro deve fazer obstrução. Não, a regra diz. A regra diz. Ela tem que se bater no juiz. Mas eu estou falando da péssima arbitragem, porque o cara nem se colocar em campo sabe. Não, isso é uma outra coisa, Mas claro, mas é outra coisa sim. Sim, mas não dá para explicar o empate internacional pela arbitragem. Mas o Inter quer definir logo essa questão aí, tem a possibilidade, é importante essa vitória aí, amanhã, para que o Inter pelo menos aí defina a sua classificação, já pelo menos na pré-Libertadores, mas com possibilidade ainda, porque tem esse confronto direto com o São Paulo, na vaga pela pré. Então o próprio Lomba fala exatamente sobre isso, né, que precisa aí garantir logo essa vaga na Libertadores do próximo ano. Que eu respondo assim, por mim é que eu quero o mais rápido possível garantir essa vaga na Libertadores. Os jogos ficam cada vez mais decisivos, por exemplo, o jogo contra o Goiás, ele ganha um ar decisivo porque é um confronto ali direto por essas vagas da pré-Libertadores. É uma grande oportunidade que a gente tem, então para mim agora é preparação como se fosse por uma final, entende? Então é um jogo importante. Não é decisivo, mas é muito importante. Mas não posso esconder que eu quero o mais rápido possível garantir essa vaga na Libertadores, até porque eu acho que quando você tem uma tranquilidade maior, o seu desempenho é melhor. E eu acho que esse é o pensamento do Inter, cravar o Inter na Libertadores 2020, porque é importante para nós, é importante para o clube, parte financeira, visibilidade, confiança, né? Esse patamar que o Inter tem na história, né, de disputar sempre em cima, é importante, é muito importante para nós cravar o nome do Inter na Libertadores ano que vem.
até porque daqui a pouco antecipa as férias, né? Por causa do Grêmio amanhã. A gente vai falar do Grêmio depois, o Grêmio uma vitória amanhã, já pode antecipar até suas férias, já, porque tem vaga garantida até na vaga direta na Libertadores aí do próximo ano. Mas tem que fazer por ele também, né? Não adianta o Lomba ter dizer, e eu acho que todos os jogos, sim, até a definição matemática, são jogos decisivos. Perfeito. São jogos decisivos. E agora é tudo nessa base, ou seja, quem está lá embaixo, jogos com os clubes diretos lá para fugir do rebaixamento, ou quem quer lá para cima buscar vaga na Libertadores, ou garantir vaga na Sul-Americana, porque o Internacional depois tem o jogo direto com o São Paulo, tem 2 jogos fora, né? Tem o São Paulo fora e... São Paulo fora. Vou dar uma olhada aqui de cabeça. O último jogo, o Inter volta para jogar a última partida com o Atlético Mineiro. Decide, né? Vai decidir no Beira-Rio. Mas tem esses 2 jogos. É o Botafogo. Internacional tem. Ou seja, o Botafogo também aí é um jogo que... O Botafogo briga para sair e fugir de rebaixamento. Com essa vitória diante do Corinthians, ajudou o Internacional e ajudou o Botafogo a se safar dessa... Mas está ali ainda correndo risco de rebaixamento. O Inter joga contra o Goiás amanhã, Botafogo fora no sábado, daí na próxima quarta São Paulo fora e no domingo, fechando o campeonato, o Atlético Mineiro em casa. Na casa do Inter, no caso. Então são todos os jogos decisivos. E o Grêmio fecha com... tem o Atlético Paranaense amanhã. Que a gente vai falar desse jogo. No domingo tem o São Paulo, que é um jogo importante para o Inter. Tem o Cruzeiro, podendo rebaixar ou não o Cruzeiro, na próxima quinta. E encerra fora. E encerra contra o Goiás, fora de casa. O Goiás, e aí vamos falar disso aí, né? Porque se o Grêmio garantir aí a sua classificação matemática amanhã na vaga direta pela Libertadores, não vai dificultar em nada uma vitória para o São Paulo aí, porque vai estar na realidade ajudando o Inter, né? Bom, definição certa você tem quando leva o seu carro para fazer revisão do seu carro. Aí lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você aproveita e faz a revisão do seu carro, olha. Então, dá uma olhada nos pneus, eles estão ficando careca, desgastados, então você aproveita. Bom, lá tem a promoção permanente, que é o feirão de pneus, né? Mas agora, esse mês, tem uma promoção ainda especialíssima, que é o Black Friday, lá na Casa dos Pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus é Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho, é Casa dos Pneus. Nosso 2 toques também para a CRS, olha, são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CRS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é êxito total com o CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando aí do Grêmio, né? O Grêmio amanhã, o Grêmio que saiu direto lá, grande vitória diante do Palmeiras, que garantiu aí a sua vaga já, mesmo que fosse já na pré, mas já tem garantido a vaga do Libertadores. Pelo amor de Deus. E amanhã é uma vitória diante desse Atlético, que é o campeão da Copa do Brasil, tá aí, né? Hoje tá aí abrindo mais uma vaga, já tem, por isso estamos em G8, né? Além do título do Flamengo, e o Grêmio amanhã com uma vitória, matematicamente já está garantido na vaga direta da Libertadores do próximo ano. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nossos 2 toques de hoje com o Larry Chaves, Nilton Azambuja e Pedro Oliveira. Você nos assiste os canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Face, inclusive você participa aí, mandando a sua mensagem, a sua crítica, também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, diante dos seus amigos, compartilhe, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, um pouco mais de um ano no ar, a emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas e nos assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser participar através do nosso WhatsApp, é só você agendar aí, 51, código de área 999-339894. 51, código de área 999-339894. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra lá câmeras de segurança, casa inteligente, que é a casa automatizar a sua casa ou a sua empresa, né, que você pode ter monitorado no seu celular, no seu tablet,
no seu notebook, no seu computador, e você tem a sua empresa e a sua casa monitorada aí através da casa inteligente lá da Baidob. Também películas para carro e, além de películas para carro, películas para residência. Um espetáculo. São as películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços. A Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village, né? E está aí na tela, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3341-2211, e você se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, né? No para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro, né, zerado, bonitaço. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 3315-2160. Você liga, passa lá, fala com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Mas toda a origem do Martelinho de Ouro é do meu grande amigo Leca, né, que é o pai do Marcelinho, né? Meu grande zagueiro, viu? Outro grande zagueiro. Né? Zagueiro da Vara, mas viu, Larry? Outro grande zagueiro. Né? Um abraço para o Leca. O Grêmio tem esse jogo amanhã, um jogo que define aí, né, uma vitória diante do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi um time que você chegou à Copa do Brasil, saiu o Thiago Nunes saiu, assumiu o auxiliar, que é um... Eduardo Barros. 31 anos. Ele era diretor das categorias de base. 31 anos, ou seja, em 5 jogos, ele tem 4 vitórias, né? Continuou mantendo o mesmo padrão. Cresceu, ou seja, ele nem estava no G8, não estava nem no G5, no G6. E ele colocou o time hoje, né? O que pro Atlético isso aí independe, né? Depende porque já tem a conquista da Copa do Brasil, tem vaga garantida. Mas esse do jogo do Grêmio é fundamental, né? Exatamente para isso, porque aí o Grêmio pode antecipar as férias, né? Ganhando amanhã, antecipa as férias. Mas é um jogo difícil, né? Do mesmo jeito. Não, tudo bem. E toca do Grêmio esse time aí. Também tem uma... Mais do Inter, né? Mais do Inter, né? E aqui, ó... O Larry vai dizer que não tem touca nem para lá e nem para cá. Mas eu me lembrei... Esse Atlético eliminou o Grêmio. Sim. Né? Claro que hoje é outro momento, é outra circunstância, é outro interesse. O Atlético nem tem mais interesse, mas esse Atlético eliminou o Grêmio que saiu daqui com uma vantagem de 2-0 e depois... Eu acho que foi essa... Eu sempre digo, essa foi a grande perda do Grêmio. Foi a Copa do Brasil, com aquela vantagem que tinha de 2-0, sofreu 2-0 lá também, foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado. E depois esse Atlético também já tinha eliminado o Flamengo, tudo bem, não era o Flamengo de hoje, mas era o Flamengo. E depois foi campeão em cima do Internacional. Trabalhei mais de 25 anos, esse cidadão aqui foi entrevistado por mim várias vezes, ou incomodei várias vezes. Mas quem é que não entrevistou? 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 Nem Jesus lá do Rio. Não, eu queria dizer uma coisa. O Grêmio precisa se qualificar, o Inter também. Mas eu como sou gremista, sou assumido, o Grêmio precisa se qualificar nas laterais, comprar 2 laterais de respeito, 2 zagueiros, o Grêmio já tem, e até opção para a zaga também. Reservas. Um meio-campista, pelo menos um, tá, de respeito, e o centroavante está na Chapecoense. Everaldo. Jogador da Tem chance para ele, e aí esse estão lá que não corresponderam, tipo o André, empresta o André, tem direito a ser feliz no outro lugar, não deu certo no Grêmio, não deu. E quanto ao Luan, opinião minha, o Luan já teve muito tempo no Grêmio. Está na hora de vender e pegar um bom dinheiro. Mas a questão é vender e pegar um bom dinheiro. Isso é verdade. Até e baixou o preço, né? Porque não pediu. Uma informação que deu o Ribeiro hoje, o Ribeiro Neto, no RDC Sport, ele deu hoje e ontem, de que o Corinthians quer, por pedido de Thiago Nunes, o Luan, e o Grêmio pediu o Cássio. Em troca mas não do vai levar, não tem tanto como. o Cássio quanto o Pedrinho, meio-campista do. Mas isso não é negócio pro Grêmio. Isso não é negócio pro Grêmio. Cássio goleiro? Não, isso não é mas negócio pro Grêmio. O Cássio. Que começou no Grêmio aqui, sabe? Sim, ele é daqui, ele é gaúcho. Só o Cássio. Ele é a origem do Grêmio. É que não é só o Cássio. É o Cássio e o Pedrinho. O Pedrinho, meio-campo do Corinthians, que joga na mesma do Luan.
Então seria uma troca entre esses dois jogadores e de quebra vem o Cássio. Segundo ainda o Ribeiro, o Cássio ficou quase certo de vir para o Grêmio no início do ano, mas ele não quis. Então agora seria o momento para ele vir. Foi até quando a saída, acho que do Marcelo Groen, se não me engano. Até teve essa tentativa aí, ele acabou ficando. Mas isso não é segundo a opinião do isso não é negócio pro Grêmio. E agora o que o Pedro falou o Grêmio que é 2 ex-jogadores, então, do próprio Grêmio, né? Porque o Everaldo foi criado na base do Grêmio, não é isso? Não. Daqui? O que é do Corinthians é o Pedrinho. Não, o Pedrinho eu sei, é o meia, mas eu acho bem inviável o Corinthians se desfazer do Pedrinho. É um bom jogador. O Pedrinho é um jogador muito promissor, muita qualidade. Que idade é o Everaldo? Mais ou menos. Não, o Everaldo tem uns 23 anos, eu acho. Ele saiu da base do Grêmio, sim. Como é que deixa embora o jogador com esse talento? Isso é muito comum no Grêmio Internacional, né? Aí é uma questão de momento, é uma questão... Daqui a pouco diz porque o jogador vingou, mas daqui a pouco o jogador não vingou, né? Mas o Atlético amanhã tem um jogador que é... Tem vários, principalmente o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, que esse é uma joia, né? Tem é uma o das Tony joias do futebol Anderson brasileiro. e o Madison, que pertencem ao Grêmio também. E o Tony Anderson é até um jogador importante. Tem 3 do Grêmio, então? 3 vezes Grêmio. Como o Madison e o Tony Anderson pertencem ao Grêmio, estão emprestados para o Atlético Paranaense, eles não podem jogar. Mas o Grêmio é o mesmo time que venceu, exceção apenas a lateral, né? Que o Galhardo substituiu. Entra o Galhardo no lugar do Léo Moura, mas só por uma questão física, né? Não troca 6 por meia dúzia, não. O Léo Moura não tem condições de jogar todos os jogos. É o mesmo time, Paulo Vitor, Galhardo, Kahneman, Jeromel e Bruno Cortez. No meio de campo, Michael, Matheus Henrique, o Luciano no meio. Aí pode entrar, é uma opção do Renato, talvez entrar o PP no lugar do Alisson. Mas hoje eu ainda diria que isso não deve acontecer. Alisson, Luciano, no lado esquerdo do Everton e na frente o Tardelli. É uma coisa que não deve acontecer, mas se tratando de Renato é uma coisa que talvez possa acontecer. O PP deve ser titular depois desse jogo, ele deve jogar os 3 jogos finais, porque o Renato já externou que quer testar alguns jogadores da base. Com a vaga garantida. E daí ele vai testar alguns jogadores como o Patrick, o Ferreirinha, o da Silva, então, e o PP... Não tem ninguém para lateral para testar? Na lateral, na base está complicado. Lateral é uma posição que é complicada, né? Qualquer time. Mas falando de PP, ele mesmo fala, né, sobre o que significa uma possível titularidade e principalmente jogar ao lado do Everton, né, que hoje o Everton é o melhor, o principal jogador de futebol brasileiro. Olha, o Everton é um cara fora de série, né? Como você disse, para mim ele é o melhor atacante aqui do futebol brasileiro. E ter ele no grupo é algo fundamental para mim e para os outros garotos que estão subindo, para poder pegar um pouco de experiência, poder ver ele no treino, nos jogos, para poder aperfeiçoar nossas características e poder fazer o nosso melhor. E sobre jogar junto é com o Renato, né? A gente procura treinar cada vez mais forte, firme, para poder aproveitar as oportunidades. E quando eu venho tendo as oportunidades, eu acho que vem fazendo bons jogos e podendo aproveitar. Mas tem como, por exemplo, teria que jogar em outra posição, jogar pelo lado direito, jogar pelo meio, o Everton de repente também, tem como, tu acha que tem como casar essas duas, as características de vocês no mesmo time, como poderia casar? Olha, acho que sim, né, a gente é jogador de velocidade, a gente procura agredir bastante fazendo facão, agredir a linha defensiva deles, acho que pode ter sim essa possibilidade, mas a gente deixa pro Renato, né, porque a gente procura dar nosso melhor aqui para ajudar nossos companheiros e tenho certeza que quem está jogando está dando conta do recado. Esse é um jogador que eu não tenho dúvida que ele fez. Esse vai ser titular absoluto. Esse não tenha dúvida. O substituto do Everton, né? Sempre foi tratado como o Everton era o substituto do Pedro Rocha e agora o PP é o substituto do Everton. O Everton certamente, até o Grêmio, nesse momento, o conselho aconteceu ontem no Internacional, né, que teve uma aprovação orçamentária, né? Da gestão Marcelo Medeiros, em 35 milhões foi aprovado, e hoje o Grêmio. Hoje a reunião conselho, lá no Conselho Deliberativo do Grêmio. Algo que surpreendeu foi de que a oposição ficou livre para votar em votar no que queria, cada conselheiro da oposição. Não é uma coisa que acontece. Normalmente a cúpula principal da oposição se reúne e decide, olha, nós vamos votar contra ou a favor. Mas dessa vez não, cada um votou no que queria. E o Grêmio tendo essa orçamentária aí também, né, aumentando em relação à situação. Mas o Grêmio...
proposta orçamentária, né? Mas o que acontece? É a questão do Everton. O Everton, não tenha dúvida que o Grêmio vai negociar esse ano. Teve a proposta no início da metade do ano, não saiu, porque daqui a pouco corre o risco de ser nenhum lá também, né? É aquela história. Mas perde, é a história do cavalo encilhado, perde a oportunidade. Mas aqui, olha só. Então eu acho que o Everton, o final do ano, será negociado. O Luan, ele não é bem assim visto na arena como alguém que não deu dinheiro para o clube. Porque se o Luan não estivesse no Grêmio, o Grêmio não teria conquistado a Libertadores de 2017 e a Copa do Brasil de 2016. Que é um dinheiro considerável. Sim, claro. É o dinheiro de uma venda. Ou seja, ao invés dele dar uma grana para o Grêmio sendo vendido, ele deu uma grana para o Grêmio correspondendo em campo. Então, não necessariamente porque tu não vende um cara que ele não dá certo. O que é errado é tu não vender ele agora e depois vender ele por menos. Aí sim. Mas se ele corresponde em campo, não tem problema tu não vender. Porque não está acontecendo agora, né? Agora ele não está correspondendo. Está jogando mal desde da Copa América, ele caiu de rendimento. Falando em dinheiro, lembra banco, né? Aí a escolha certa para o seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul com saque digital. Você, inclusive, que é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, olha, se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando aí em reformar sua casa, em reorganizar sua casa, reformar, construir. Bom, aí você tem tudo que você precisa em material de construção lá na Ferragem Lampião. Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs. Olha, a gente está chegando no final do ano aí, né? Então quer pintar a casa, deixar ela legal, bonitaça para as festas de Natal e final do ano. O pessoal que está indo para o litoral, reabrindo as suas casas no litoral. Estamos chegando à época de veraneio, tem que pintar. Então, só para você ter uma ideia, lá na Ferragem Lampião você tem mais de 2.000 tonalidades de tinta. Né? Então, não tem outro caminho que não seja a Ferragem Lampião. Também atendimento a condomínios, atendimentos à empresa. Deu um problema elétrico, hidráulico, você liga para a Ferragem Lampião, aciona aqui o material que você precisar para resolver o seu problema, está lá. Tem televenda, tem teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899 e o WhatsApp também, 51, código de área 991 800162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com a CES Brasil. Um atendimento VIP lá, personalizado, toda a equipe do João Carlos, do Gilberto. Olha, estacionamento da porta. Né? Então são todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. O próprio slogan, a frase da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, que você imagina. São mais de 30 anos no mercado. Isso aí já diz tudo, né? O que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques e dando voz, pelo menos, algumas das nossas muitas mensagens. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com o Larry Chaves, com o Nito Azambuja e Pedro Oliveira. Os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos pelas plataformas digitais. E você, só digitar RDC TV Digital, acessa ela em qualquer lugar do mundo, você assiste através das nossas plataformas digitais. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores, no meu Instagram, pessoal Cadu Oliveira Dois Toques. Também tem o nosso WhatsApp, 51, código de área 997 999-339894. 51, código de área 999-339894. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, olha, é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos que você tem lá na Ciência, Estética e Saúde, faciais, corporais, nutrição estética esportiva, micropigmentação capilar, para você amenizar, para você acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela, 51, código de área 4066-1909, ou WhatsApp 51, código de área 997-671909. Mas, isso aqui são alguns procedimentos, são muito mais. Então, que você confere aí acessando as redes sociais da ciência, tanto o Instagram quanto o Facebook. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José. São José que decidiu aí no último final de semana a Copa Seu Verardi e no acumulado, a vitória, primeiro jogo lá em Pelotas 2-0, Pelotas venceu aqui no sábado por 1-0, no acumulado o Pelotas chegou ao título da Copa Seu Verardi, mas o Pelotas optou aí em disputar a Série
D do Campeonato Brasileiro, então a vaga da Copa do Brasil o próximo ano ficou com o São José, que tem participação garantida também na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Perdeu o treinador, né? Sim, ele foi para o Jefferson foi para o Remo, mas o Neucir da Lasca, que já está lá. Leucir da Lasca. Leucir da Lasca. Que foi de Internacional. Sim, que o Leucir, ele era... Não foi do teu tempo? Leucir é meu amigo. Não foi teu particular, tempo? O grande Leucir amigo. que fez com que o Ipiranga subisse da D para C. Ele já está, ele já prevendo sair, você já sabia que o Jackson ia sair, ia deixar, ele foi para o Remo, né? E aí o São José já tinha trazido o Leucir, botou nas categorias de base até só para chegar o momento de começar na equipe profissional. Mas tem uma notícia que eu tenho aqui, o pessoal perguntando aqui também, o Rafael, o Marco Antônio, perguntando sobre essa questão hoje, em relação aí à compra da Arena, Pedro, que informação você tem em relação ao presidente Romildos, que tem que definir isso até o final do ano, e parece que a proposta do Grêmio aumentou e as coisas ainda ficaram mais claras nesse sentido. Hoje o Romildo deu uma entrevista ontem de que teria uma reunião para definir mais algumas coisas hoje. Mas o que de fato mudou é que o Grêmio fez uma nova proposta para todas as partes, principalmente a OAS, que não estava querendo muito aceitar esse contrato, que o Grêmio pagaria 150 milhões de reais e a OAS ficaria responsável por mudar todo o entorno da Arena, fazer reformas e tudo mais. Agora, o Grêmio paga menos, paga cerca de 110, 115, 120 milhões de reais e fica responsável pelo entorno da Arena, o que favorece a OAS, porque não quer mais se envolver nessas coisas, tem certos problemas com o Corinthians, está toda essa questão da Lava Jato, então prefere não se envolver mais no futebol por todas essas questões e aí fica mais perto de acontecer. Outra coisa é a Caixa, que resolveu aceitar. A Caixa, principalmente por ter feito todo o negócio com o Corinthians, que era patrocinadora do Corinthians, e o Corinthians entrou numa dívida bilionária com a Caixa não queria mais se envolver com o futebol. Mas agora a Caixa resolveu recuar e aceitar esse contrato, então as agora coisas demos então está perto de acontecer. Porque a Arena é do Grêmio, é a gestão, a realidade na verdade o Grêmio não vai comprar a gestão da Arena, vai antecipar a gestão da Arena. É a gestão é que não pertence ao Grêmio, a gestão é essa, mas a Arena é do Grêmio, é só a questão da gestão. Vamos lá para dar voz a algumas mesas. Grande Marcos Vargas, que é homem lá da Casa dos Pneus. Um abraço, Cadu, estamos na audiência, grande presença aí do Pedro, excelente profissional. O Luciano Carmo, boa noite, Cadu e bancada, e galera ligada aí no Dois Toques. Vamos lá, mais algum? O grande Gamal, esse é outro craque, hein? O Gamal é o craque, hein? Cadu, tu joga bem mais que o Galhardo. Lateralzinho esquerdo ali, hein? É meu craque, Gamal. E depois preciso dar 2 recados. Vamos lá depois. O André Luiz Rodrigues da Silva, o que acha do Ochoa e do Muslera no gol do Grêmio? Muslera. São 2 goleiros, na minha opinião, assim, uma opinião, não uma informação. São 2 jogadores parecidos com o que a gente tem aqui, com o Cássio, com o Gatito. Não tem o que o Everton? São goleiros. O Grêmio perdeu, o Grêmio tinha interesse, era no Danilo Fernandes. Não, tinha interesse no Daniel? Não, no goleiro do Goiás, o Thiago, do Tadeu do Goiás, que o Tadeu, inclusive, foi dirigente de Bragantino, ele acabou exercendo aí, pagou 1 milhão. E aí o Grêmio tinha interesse, andou especulando. Mas é que o Ochoa e o Muslera são 2 goleiros das suas seleções, o Ochoa da do México e o Muslera da do Uruguai, mas são 2 jogadores que são veteranos já, não são mais garotos e vão vir para cá para encerrar a carreira. Bom, Humberto Claudino, boa noite, Cadu e convidado, já falei, o Jefferson Pacheco, fora Melo e Caetano, o Maurício lá da Visiótica, o Inter deixou de perder Fortaleza, jogou no 4-4-2 e deu trabalho. O técnico não sabe quebrar a retranca do adversário. Se o Goiás vier do mesmo formato, o Internacional não vence. E ele diz o seguinte: grande Nilton Azambuja, patrimônio jornalístico esportivo do Grande Sul, diz ele. É por aí, Larry, essa formatação aí que o Maurício falou? O Humberto Claudino, segundo o profeta da RDC, o profeta da RDC é o Ribeiro Neto, né? Não sei. Ué? Não sei quem é o profeta. O profeta é o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto é o comentarista. O profeta aparece chamado de profeta, todo mundo chama de profeta. Diz ele que o Grêmio vai de reservas para ajudar o Cruzeiro a fugir do rebaixamento. Não sei se
Não sei. Falei Cruzeiro. Agora uma coisa é certa. Eu traria de volta o Edilson. Edilson, é isso, né? Mas esse aí foi embora, não saber. Foi, mas pode voltar. É que o Edilson tem um grande problema de vestiário, né? Ah, é um aí... jogador que é problemático no vestiário, foi um dos que demitiu o Rogério Ceni no Cruzeiro, então ele foi até o Osório... Ele teve outro relacionamento. Ele foi até o Osório pedir pro Romildo para ir embora do Grêmio, então é muito difícil ele voltar. Olha, o Gilberto Jardim, olha, o Inter tem que começar com o Edenilson na lado direito, o Patrick na esquerda, na ala esquerda. Pô, o Internacional chegou ao final do ano sem time definido, né, cara? O Internacional chegou ao final do ano sem time definido. E essa questão que a gente falava ali, ó, o Grêmio certamente, isso aí tanto fosse para um lado do outro, o Grêmio não vai favoritar, dificultar em nada, né? Nesse jogo que tem jogo direto com o São Paulo, se já tiver com vaga garantida já na Libertadores, na vaga direta aí para a Libertadores do próximo ano. O Grêmio que enfrenta o São Paulo aqui na Arena. Teu abraço vai para quem? Toninho Português. Grande Toninho Português, presidente do goleiro, claro. Pedi que eu te transmitisse um abraço e também para a querida Clélia que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Maravilha. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é terça. 50 anos está comemorando. É? Barranco. Sim, 50 anos de Barranco, esse ano já comemorei, é verdade. Bom, hoje é terça, quarta e quinta aos domingos tem aquela promoção no Barranquinho. Então o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar comer o quê da São Moro. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora você vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, futebol. Para onde você for, não quer saber de estacionamento, é Teletaxi. 32, 26, 19, 19, 24 horas a sua segurança. O que é mais importante, que é fundamental, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, veio Cruzando as Conversas com o Guilherme Macalossi. À meia-noite, na virada, tem Joias da TV com Rossana Rocha. Que eu sempre digo, não tem dia, não tem momento, para você dar uma joia de presente, né? Para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha. Então acompanhe Joias na TV com Rossana Rocha. À 1h da tem a reprise do nosso Dois Toques. Se você não viu, tem a possibilidade de ver. Quem não viu, quem viu pela metade pode ver na Inter. Quem quer ver de novo, tem aí o nosso Dois Toques. A reprise é 1h. E na sequência, às 2h, vem o Virando o Jogo com o Rogério Amaral. E toda a programação da nossa RDC TV. Então, você continue aqui com a programação da RDC TV e a todos vocês um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.